Sejam bem-vindos ao canal Listarot. Aqui aprendemos sobre temas polêmicos e segredos da Bíblia. Se o modelo original de Deus para a família sempre foi a união de um homem e uma única mulher, por que a Bíblia está cheia de grandes patriarcas que tiveram várias esposas? Jacó teve 2 esposas e 2 concubinas. Davi teve várias. E Salomão levou isso ao extremo com 700 esposas e 300 concubinas. Mais do que isso, por que a própria lei de Deus em Deuteronômio dava instruções de como dividir a herança quando um homem tinha 2 mulheres? Será que Deus aprovava ou apenas tolerava essa prática? Nos próximos minutos, você vai entender exatamente o contexto cultural por trás disso e o motivo pelo qual a Bíblia relata essas histórias sem esconder os terríveis conflitos que a poligamia trouxe para essas famílias. Para entender esse assunto sem distorcer as Escrituras, precisamos separar 2 coisas: o padrão criacional de Deus e a tolerância cultural. Desde o princípio, o plano de Deus para o casamento ficou registrado em Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Observe a singularidade, sua mulher no singular. O próprio Jesus reforça esse princípio em Mateus 19, versículos 5 e 6, deixando claro que o casamento foi desenhado para ser monogâmico. Porém, com a queda da humanidade e o passar dos séculos, costumes culturais começaram a se enraizar na sociedade antiga. Naquele contexto cultural, o casamento não era visto apenas sob a ótica do romance, mas sim da sobrevivência, proteção e preservação da linhagem familiar. Nos tempos antigos, a continuidade do nome de um homem e a herança de sua terra dependiam exclusivamente de ter filhos. Para uma mulher daquela época, a esterilidade não era apenas uma dor emocional. Era encarada como uma profunda vergonha social e um risco de desamparo no futuro. É exatamente esse cenário que explica a história de Eucana. Tudo indica que Ana foi a primeira mulher que Eucana escolheu para se casar. No entanto, Ana era estéril e não podia lhe dar herdeiros. Seguindo o costume cultural enraizado na época, e não um mandamento divino, Eucana tomou uma segunda esposa, Penina, para assegurar sua descendência. Mas preste atenção nisso. A Bíblia não esconde o fruto dessa decisão. O texto bíblico revela que a casa de Eucana se tornou um ambiente de constante rivalidade, dor e provocação. Penina provocava Ana continuamente para a irritar. A poligamia nunca trouxe paz a lar nenhum nas Escrituras. Naquela época, a poligamia também estava diretamente associada às condições financeiras. Ter várias mulheres exigia recursos para prover alimento, moradia e sustento para cada uma delas e para seus filhos. Por isso, a poligamia era frequentemente vista como um símbolo de poder e status social. Como esse costume já estava profundamente entranhado na cultura daquele povo, Deus deu leis para limitar os abusos e proteger as mulheres e crianças que poderiam ser desamparadas. Veja o que diz Deuteronômio 21, versículos 15 e 16. Quando um homem tiver 2 mulheres, uma a quem ama e outra a quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, e o filho primogênito for da desprezada, no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que é o primogênito. Repare no detalhe. Deus nunca aconselhou ou ordenou que o homem se casasse com mais de uma mulher. Veremos uma constante: a complicação familiar. Jacó teve sua família dividida pelo ciúme entre as irmãs Lia e Raquel, gerando rivalidades entre seus próprios filhos. Davi viu tragédias familiares, conspirações e guerras civis estourarem entre seus filhos de mães diferentes. E o rei Salomão, com suas 700 esposas e 300 concubinas, teve seu coração desviado do Senhor por causa das alianças e dos deuses pagãos trazidos por essas mulheres, o que acabou dividindo o reino de Israel. A Bíblia registra esses fatos com extrema honestidade. O fato de a Bíblia relatar a poligamia de um personagem não significa que Deus a aprovasse. O grande ensinamento aqui é entender a diferença entre o relato bíblico e o preceito bíblico. O relato nos mostra a falha dos homens e os costumes de sua época. O preceito nos mostra a vontade perfeita do Criador. Deus permitiu que certas coisas acontecessem por causa da dureza do coração humano naquele tempo. Mas os frutos da poligamia na Bíblia foram sempre ciúmes, divisão, dor
e idolatria. A mensagem da Bíblia permanece clara e cristalina. O plano ideal de Deus para o casamento é a união fiel, amorosa e monogâmica entre um homem e uma mulher, refletindo o amor e a aliança perfeita de Deus com o seu povo. Se este estudo trouxe clareza para você, deixe o seu like, comente abaixo a sua opinião e compartilhe este vídeo com aquele amigo que sempre teve dúvidas sobre esse assunto. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até o próximo estudo e que Deus abençoe você.